Daí, pessoal, mais uma resolução. Determine o coeficiente de x com expoente 3, x ao cubo, do desenvolvimento de 4x menos 5 elevado à quinta potência. Então, olha só. Eu tenho aí o binômio 4x menos 5 elevado na quinta potência. Aí eu vou desenvolver isso e vou encontrar alguns termos. Na realidade, eu vou encontrar aí 6 termos, porque o expoente é 5 e o número de termos é sempre 1 a mais. Ok. O que ele pergunta? Ele pergunta quem é o x na terceira. Então, a princípio, ó, aqui eu teria o x na quinta, diminuindo x na quarta, aqui x na terceira, x ao quadrado, x e aqui o termo independente. Então, a princípio, é isso que vai acontecer. Então, quando eu quero o x na terceira, na realidade eu quero o terceiro termo, certo? E isso a gente vai comprovar agora realmente para verificar se o x na terceira é o terceiro termo. Nesse caso será, mas às vezes acontece de não ser, né? Principalmente quando eu tenho aí, aqui dentro, como termos do binômio, quando eu tenho aí frações, tá? Então, nesse caso, vai ser, tá? Ou então também quando eu já tenho expoente aqui, né? Não frações, eu já tenho expoente aqui, fosse por exemplo x na 2 aqui dentro, tá? Daí isso mudaria. Bom, então isso é o que o exercício está pedindo. Ele quer saber quem é o termo que tem x ao cubo. Ok. Vou lembrar para ti o aspecto teórico aqui rapidinho do termo geral. E aí o termo geral é uma representação que serve para qualquer pedaço, né, qualquer monômio do desenvolvimento desse binômio aí, qualquer pedaço, qualquer parte. Então, o termo geral para uma situação genérica de A mais B elevado a um certo expoente n, cada pedaço da resposta, cada termo, é igual a o número binomial. Então, existe um coeficiente, esse coeficiente é representado pelo número binomial de n na classe P. E aqui eu tenho o primeiro termo A e o segundo termo B elevado em certo expoente. Esse P aqui, ó, que é a classe do número binomial, ele é o expoente do segundo. Então, eu sei que B aqui é elevado ao expoente P. Como eu sei que a soma desses dois expoentes, do A e do B, deve completar o n, então, para eu determinar quem é o A, isso aqui é n menos P. Então, isso serve para dizer que o expoente do A, aqui, ó, vou colocar, e aqui B na Y. O expoente do A mais o expoente do B, x mais y, sempre tem que dar o número de termos. Tem que dar o expoente. E uma outra coisa que cabe ressaltar é que este P aqui, ele equivale à posição do termo T menos 1. Então, deixa eu reescrever isso aqui, ó. P é igual a T menos 1. Isso também faz com que P mais 1 é igual à posição do termo. Então, tá aí. Eu vou usar esses aspectos teóricos nessa resolução. E aí, vou partir para a resolução, portanto. Vou armar aqui o número binomial. O número binomial é de n na classe P. O n é o expoente, ó. O n é o expoente. Portanto, o n aqui, ó, é 5. Na classe P. Bom, esse P, ele é a posição do termo menos 1. Só que eu ainda não tenho essa posição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou armar aqui, ó. Esperar um pouquinho aqui, tá passando, ó, estourando a Terceira Guerra Mundial aqui pelo jeito. Tá passando uns aviões aqui. Faz parte, né? Então tá, eu não quis cessar o vídeo e gravar de novo, porque, né, já tem esses comentários, eu não quis perder. Tá, então os aviões já foram embora. Retomando aqui então, eu tenho o 5
como eu te falei, ó, é o n aqui, ó, é o expoente do binômio. E esse p eu não sei ainda. Então, por enquanto, ó, eu não sei esse p. Por que eu não sei esse p? Porque eu não sei a posição do termo. Porque, na realidade, a posição do termo é o quê? A posição do termo tem a ver com o quê? Com m. Tu pega a posição do termo e diminui 1. Como eu não tenho a posição, então esse p, por enquanto, eu não sei. Não tem problema. Vou armar aqui, ó, 4x e vou armar aqui menos 5. Que seria aqui, ó, a e b. Tá? Tô fazendo bem devagar para tu entender. E agora pensa comigo, ó, como eu quero que o expoente do x seja 3, logicamente que eu preciso elevar isso aqui, ó, ao cubo, para que esse x ganhe esse expoente 3. Aí ficou fácil, porque se esse expoente é 3, significa que o expoente desse menos 5 tem que ser 2. Por que isso? Porque a soma dos expoentes aqui, ó, tem que fechar o n. Ok? Então, no momento que eu sei que aqui tem que ser expoente 3, eu sei que ele é expoente 2. E aí, retomando, ó, esse 2 aqui, ó, ele desce e ele é o próprio p. P é igual a 2. Então, eu faço isso, ó, substituo aqui, coloco 2. Tá aí. E agora é só resolver isso, né? Agora, um pouco de trabalho braçal. 5, 2 a 2, né? Número binomial de 5, 2 a 2. Opa, não tem esse traço aqui. 5, 2 a 2. Isso se dá com a mesma expressão que define o número de combinações. Vou botar aqui para ti, ó, n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Bem devagar. 5 fatorial, o 2 fatorial e n menos p, que é a diferença. 5 menos 2, 3 fatorial. Abro o 5 até o 3. 5 vezes 4 vezes 3. Seguro no 3. 2 fatorial, 3 fatorial. Cancelo aqui, ó, 3 fatorial com 3 fatorial. Esse 2 fatorial é o mesmo que 2. E aí eu tenho, portanto, 5 vezes 4, 20. Divide por 2 fatorial, que é 2. E isso vai resultar 10. Então, isto aqui, ó, é 10. Vezes 4x ao cubo. Bom, 4 elevado ao cubo dá 64. Vezes x ao cubo. Ó, o que eu queria era realmente a manifestação desse x ao cubo. E aqui vezes menos 5 ao quadrado. Menos elevado ao quadrado vai dar mais. 5 ao quadrado, 25. Aí eu tenho 10 vezes 64 vezes 25. Então, vou multiplicar primeiro aqui, ó, 64 vezes 25, e depois multiplico por 10, que é só acrescentar o zero. 64 vezes 25. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 6, 30, e 2, 32. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. 0, 10, vai 1, 4, 6 e 1, 1.600. Está dando 1.600, mas aí não esquece que tem que multiplicar ainda por 10. Então, 1.600 vezes 10 dá 16.000. Então, isso está me resultando 16.000 x ao cubo. Então, esse é o termo em x na terceira. Como ele está perguntando o coeficiente de x na terceira, então, o coeficiente é o 1.600. Então a resposta fica mais, aliás, 16.000. A resposta fica mais completa, 16.000 como coeficiente aqui, né, do x ao cubo. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado aí nos teus estudos. Espero que tu tenha gostado. Te desejo um ótimo estudo, um forte abraço e até a próxima.